Continuando a análise que estamos fazendo da medida provisória 927 de março de 2020, que trata de medidas para o enfrentamento desse estado de calamidade que estamos vivendo, chegamos agora ao capítulo 10, que diz respeito das outras disposições em matérias trabalhistas. O artigo 26, ele traz a informação que durante o estado de calamidade pública, a que se refere o parágrafo 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para atividades insalubres, e para jornadas de 12 por 36 horas de descanso. Aí nós temos aqui uma definição: prorrogar a jornada de trabalho nos termos do artigo 61, adotar escalas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido repouso semanal remunerado nos termos do artigo 67, 61 e o artigo 67, ambos da CLT, que tratam especificamente do capítulo acerca da jornada, duração da jornada de trabalho. Então nós temos aqui o artigo 61 e o artigo 67 da CLT, que trazem informação acerca da própria jornada de trabalho. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal convencionado, seja para fazer face à força maior, seja para atender às necessidades, à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar em prejuízo manifesto. E o artigo 67 é assegurado todo o empregado um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Então nós temos uma possibilidade mesmo para atividades insalubres e até mesmo para jornadas de 12 horas por 36 de descanso, uma modalidade excepcional em razão da própria excepcionalidade que estamos vivendo, a prorrogação da jornada de trabalho. O artigo 27. As horas suplementares em decorrência da adoção de medidas previstas no inciso 1 e 2 do caput do artigo 26 poderão ser compensadas no prazo de 18 meses contados da data do encerramento do estado de calamidade pública por meio de bancos de horas ou remuneradas como extras. Então aqui nós temos também um capítulo específico acerca do banco de horas e a possibilidade inclusive do cumprimento dessas horas em até 18 meses, partindo aí da finalização do estado de calamidade. Seguindo o artigo 28, durante o período de 120 dias contado da entrada em vigor desta medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhista e notificação do débito FGTS ficam suspensos. Artigo 29. Nos casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Os casos de coronavírus não serão considerados ocupacionais, salvo a comprovação do nexo de causalidade. Entretanto, nós estamos aí frente a uma situação de quarentena, a proibição, a limitação de locomoção, até mesmo a limitação do próprio trabalho nas atividades empresariais. Então aqui o artigo 29, ele abre espaço para futuras interpretações que serão dadas pelo Poder Judiciário Trabalhista em relação aos problemas de contágio. Então nós estamos falando de problemas não só trabalhistas, mas também na seara previdenciária. Haverá inúmeras interpretações nesse sentido em razão da prova do contágio desse trabalhador que eventualmente foi exposto e obrigado a realizar a sua atividade durante esse período do estado de calamidade. Contudo, afirma o artigo 29 que não serão considerados ocupacionais os casos de contaminação
salvo a comprovação do nexo de causalidade. O artigo 30. Os acordos e as convenções coletivas vencidos e vincendos no prazo de 180 dias contados da data de entrada em vigor dessa medida provisória poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo de 90 dias após o final desse termo. Durante o período de 180 dias, contados da data em vigor desta medida provisória, os auditores fiscais do trabalho e da Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora. Então nós teremos então uma fiscalização um pouco mais branda no sentido agora sim de orientar as empresas, exceto quanto às seguintes irregularidades. Então, quando se tratar dessas irregularidades, sim, nós teremos aí uma aplicação de uma penalidade, uma aplicação, uma fiscalização de maneira mais efetiva. Quando se tratar de falta de registro de empregados, a partir de denúncias, a situação de grave e eminente risco somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação, ocorrência de acidente de trabalho por falta fatal, ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à causa do acidente e trabalho e condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. Então aí nós teremos, com relação a essas situações específicas, uma atuação mais rigorosa dos auditores fiscais do trabalho e do próprio Ministério da Economia. Artigo 32. O disposto nessa medida provisória aplica-se às relações de trabalhos regidas pela Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário. Nós temos aí a aplicação do disposto da medida provisória tanto para os trabalhos temporários, para os trabalhadores rurais, para os empregados domésticos. Trabalhadores rurais, temporários e domésticos estão abrangidos pelos efeitos da medida provisória. E o artigo 33, ele traz uma exclusão que não se aplicam aos trabalhadores em regime de trabalho nos termos disposto nessa medida provisória as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, dispostas na seção 2, capítulo 1 do título 3 da CLT, que trata especificamente dos trabalhadores em teleatendimento. É uma situação totalmente diferenciada, os trabalhadores no sistema de telefonia que precisam de uma regulamentação específica e própria. Finalizamos aqui esse vídeo, foca no foco e vai rumo ao sucesso.